Irmãos, a mensagem de hoje, eu comecei a escrever ela faz bastante tempo. Eu falei com o Vá um pouquinho depois que eu comecei a escrever a mensagem. E acontece que ela é uma continuação da mensagem que o Vá começou a pregar aqui. Uma mensagem que, para mim, é uma cultura, mas foi a que Deus colocou no meu coração e não poderia ser de outra forma. Irmãos, no mundo onde nós estamos vivendo, nós estamos vendo vários problemas na sociedade. Pessoas que ficam tristes por não saberem seu papel na sociedade ou porque querem desempenhar um papel que não pertence. Distorções porque a mulher não quer desempenhar o papel de mulher e homem que não quer desempenhar o papel de homem. Amém? Isso envolve inclusive a questão de hierarquia dentro dos lares. Adolescentes que querem ditar as regras da casa e pais que não impõem sua autoridade. Esses problemas que eu citei, entre muitos outros motivos, sejam esses motivos espirituais ou não, eles envolvem uma questão de posicionamento. Eles se tratam de posicionamento. Nós podemos ver que no mundo espiritual existe uma ordem. No céu existem anjos, arcanjos, serafins, querubins, e cada um deles desempenha o seu papel específico. E o Criador de todas as coisas, ele deixou sua marca na criação. Então, da mesma forma como no céu existe uma ordem, aqui na terra deve ser da mesma forma. Consequências, muitas vezes desastrosas, acontecem quando queremos impor a nossa vontade acima dessa estrutura, acima dessa organização passada de Deus aos homens. O tema da mensagem de hoje é a ação de se posicionar. E eu gostaria de começar abrindo a Bíblia em 1 Coríntios 12. Vamos ler do 4 a 11. Amém? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse trecho, ele nos mostra a diferença no papel de cada um de nós. Mostra que nós temos papéis diferentes, mas que a importância é a mesma. Sobre essa passagem, dentro do corpo de Cristo. Porque o mesmo Espírito que capacita uns para determinada tarefa, capacita outros para outra tarefa. Vamos ao versículo 11 novamente. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas,
repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito faz a divisão como quer. A visão do mundo que você escolhe quem você quer ser, você escolhe o que você vai fazer, não compete com as pessoas. Nós não somos independentes de Deus para fazermos nossas próprias escolhas. Pelo contrário, nós dependemos de Deus para tudo e em todos os momentos das nossas vidas. Nessa passagem de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala sobre dons espirituais e sobre a importância de cada membro dentro do corpo. Hoje eu gostaria de ressaltar a parte que diz que cada membro tem a sua importância e responsabilidades. Mas nós só entendemos qual é a nossa importância, qual é a nossa função, quais são as nossas responsabilidades, isso dentro do corpo de Cristo, quando nós nos posicionamos. E primeiro, para que a gente possa se posicionar, nós precisamos escolher entre ficar no Egito e a caminhada no deserto. Vejam bem, irmãos, eu não estou falando para a gente escolher entre céu e as pessoas ficam presas, achando que estão livres, porque estão fazendo tudo o que a carne quer. Acontece que a carne não liberta. Vamos abrir em João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Vamos escolher caminhada pelo deserto. Entendemos que não queremos viver pela carne. Entendemos que tudo que precisamos é a caminhada ao lado de Cristo, no deserto, ao lado de Cristo. Entendemos que não buscamos por um momento de felicidade. O que nós buscamos é a presença do Espírito Santo todos os dias na nossa vida e o destino final, que é a terra prometida. Voltando à passagem da Bíblia de 1 Coríntios 12, agora vamos ler do 14 ao 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, isso não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, estaria o olfato. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Bom, agora que nós já nos posicionamos na caminhada no deserto e já decidimos fazer parte do corpo de Cristo, passamos a entender as nossas funções, tanto no ambiente social quanto dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Todos os membros possuem sua individualidade dentro do corpo, cada um deles possuindo a sua importância. De forma que todos os membros precisam andar e crescer para que o corpo também cresça. Por isso devemos buscar a nossa evolução, tanto no ambiente social e familiar,
quanto dentro da igreja. Porque é fato, nós podemos ver isso na Bíblia, que quando um membro não cumpre o papel que cabe a ele desempenhar, todo o corpo sofre, toda a estrutura sofre. Quando existe pecado, o pecado não leva só o pecador, ele leva a quantidade de gente à sua volta. Da mesma forma, a bênção. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que ao cumprir a sua função, ao se manter no seu posicionamento, coisas ruins não irão acontecer na sua vida. Jesus já nos alertou sobre isso quando disse que no mundo sofrereis aflições. O que eu estou querendo dizer aos irmãos é que, apesar das tribulações que acontecerão na sua vida, se mantenha na sua posição, se mantenha na função que cabe a você fazer. Caso de dificuldade, faça as atividades da sua função. Nessa passagem de Coríntios, o apóstolo fala sobre um membro do corpo que se questiona por não estar desempenhando a função que cabe a outro membro. E o apóstolo Paulo responde isso no versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mostrando a importância da diversidade de dons para o comandamento da obra. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei do tema das mulheres de um tempo atrás, um tema muito bonito. Floresça, onde está, como está. Esse tema ele diz muito sobre como as coisas devem ser, cada um evoluindo e trabalhando de acordo com a sua função dentro do corpo de Cristo. Posicionamento, irmãos, ele requer abdicar das nossas próprias opiniões, abdicar das nossas próprias vontades para seguir os mandamentos de Deus. Eu separei alguns exemplos de pessoas que saíram do seu posicionamento e das consequências que aconteceram. E eu gostaria de iniciar falando sobre Arão, irmão de Moisés. Quando Moisés ele começou a sua jornada de libertação do povo da terra do Egito, ele nos mostra uma dificuldade de se expressar, uma dificuldade de locução. Então Deus coloca Arão como porta-voz. Arão era o segundo no comando e mais tarde ele passa a ser sumo sacerdote. Era assim, Deus passava a mensagem para Moisés, Moisés passava a mensagem para Arão e Arão passava a mensagem para o povo. Vamos abrir em Êxodo 4. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Então, conforme Moisés ia recebendo a mensagem diretamente de Deus, ele passava essa mensagem para Arão e Arão transmitia essa mensagem ao povo. Então, Arão era o segundo no comando. Quando Moisés ele sobe até o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, Arão fica no seu lugar de líder. Ele fica no comando durante esse período em que Moisés está ausente, ficou ausente. Vamos abrir em Êxodo 32, 1 ao 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos dos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos.
Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro no rio, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então nós vemos Arão, o povo pressionando Arão para construir o ídolo, e Arão cedendo a essa petição, fazendo assim que a idolatria voltasse para o meio deles. Arão, ele não só permite, ele também não foi uma oposição, e ele também participa do processo de criação desse ídolo. E nesse momento, ele sai do seu posicionamento. Como líder, na ausência de Moisés, cabia a ele manter os mandamentos de Deus e manter o povo no caminho certo. Mas ele não faz isso. Por isso eu volto a ressaltar: quando um membro do povo não cumpre as funções que cabem a ele desempenhar, todo o corpo sofre e toda a estrutura sofre. Essa ação de Arão gerou consequências desastrosas para o povo. As consequências que eu vou falar aos irmãos, os irmãos podem acompanhar mais tarde. Eles estão em Êxodo 32, continuação da passagem que a gente acabou de ler. A primeira consequência Deus ele quer destruir o povo e fazer de Moisés uma nação. Mas Moisés intercede pelo povo e Deus resolve não os destruir mais. Agora imagine, irmãos, que no coração de um Deus que é amor, de um Deus que é misericórdia, de um Deus que é santo, nasce uma ira tão grande a ponto de querer que ele destrua o povo. Todas as outras consequências que aconteceram, que estão nessa passagem, elas são consequências terríveis, mas essa me deixa com uma angústia em particular, porque ela atinge diretamente Deus. É como quando acontece, né? Alguém aflige a gente com alguma coisa e pra gente tá tudo bem. Mas quando isso acontece com algum ente querido, com alguma pessoa querida e próxima, parece que o efeito ele é bem maior. E esse atinge diretamente o Pai, causando um sentimento de ira, um sentimento ruim, um ser que é eterno e santo. A segunda consequência, Moisés ele quebra as tábuas da lei. Quando Moisés estava no monte, Deus já tinha avisado ele sobre o que estava acontecendo lá embaixo. Mas quando ele vê, tem uma reação, ele quebra as tábuas da lei. Outra consequência, cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia por causa deste pecado. Na quarta, Deus castigou severamente o povo por causa desse pecado. Houveram outras consequências, e essa já exemplifica bem o que eu quero passar aos irmãos. A culpa por esse erro, ela é primeiramente de Arão, como líder do povo. Ele não foi nem uma oposição, então a culpa recai primeiramente sobre Arão. Mas nós não podemos deixar de considerar que todo o povo pecou, e por causa disso, todos eles pagaram. E analisando essa passagem, nós podemos reafirmar o fato de se manter na posição que cabe a nós dentro do corpo de Cristo. Irmãos, eu poderia citar vários outros exemplos da Bíblia de pessoas que saíram do posicionamento e de consequências desastrosas que aconteceram. Eu não vou falar muito sobre essas histórias, daria uma mensagem realmente muito longa. Daria para fazer uma série sobre pessoas que saíram do seu posicionamento e coisas ruins que aconteceram. Mas, por exemplo, Adão, ele quis sair da sua posição de criatura. Nós pagamos por esse pecado até hoje. Terrível que aconteceu e a gente ainda paga. Adão saiu da posição. Satanás queria sair da sua posição de adorador e passar a ser adorado. Outras consequências que nós conhecemos. Davi saiu da sua posição. Ele devia ter ido para a batalha, mas ele ficou no castelo. Sansão saiu da sua posição quando revelou a fonte da sua força para Dalila.
Judas saiu da sua posição de servo fiel quando entregou a Cristo. O que eu quero passar para os irmãos é que esses problemas que aconteceram nessas passagens, entre outros motivos, sejam motivos humanos, sejam motivos espirituais, envolvem uma questão de posicionamento, se tratam de posicionamento. E pelo que a gente conhece das Escrituras, analisando esses exemplos que eu disse, a gente pode ver que as consequências, elas não se limitam ao pecador, mas elas envolvem todas as pessoas ao redor, dependendo de muitas outras pessoas que nem estão perto. Uma personagem bíblica, em contraponto, ela fala muito comigo. Talvez pelo fato de ser mulher, talvez pela própria atitude que ela teve. Eu me refiro a Ruth com muito carinho e eu queria passar um pouquinho da história dela para os irmãos, sob o ponto de vista dessa mensagem. Em paralelo, quando eu comecei o curso de teologia com o Hélio, ele falou: tragam uma mensagem. E eu achei aquilo surreal, porque não fazia parte da minha realidade. Eu pensei como eu vou escrever uma mensagem. Nunca tinha feito isso. A primeira que eu trouxe foi sobre Ruth. Eu acho que já faz tempo que eu queria falar sobre ele. Na época dos juízes, houve fome em Judá. E Elimeleque e sua esposa Noemi vão até os campos de Moabe, junto com seus 2 filhos. Passado um tempo, Elimeleque morre e os filhos dele com Noemi se casam com 2 mulheres moabitas. Depois de um tempo, cerca de uns 10 anos, os 2 filhos dela também morrem, de forma que Noemi fica desamparada, tanto de marido quanto de filho. E nesse momento ela sai, Noemi, junto com as suas 2 noras, Orfa e Ruth, para voltar para as terras de Judá. Vamos abrir em Ruth 1, ler do 8 ao 10. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram sua voz e choraram, e disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. As 2 se dispõem a voltar com Noemi. Importante lembrar que nessa época, quando o marido morria, a esposa, que agora era viúva, era entregue para o seu irmão mais novo. E Noemi, ela já era de idade, acredito que já era de idade. Ela disse para elas: eu não vou ter mais filhos, ainda que eu tivesse mais filhos. Como que vocês iam esperar que eles crescessem para se casar novamente? Com essa passagem de Noemi, com essa fala de Noemi, nós entendemos que Ruth e Orfa não ganhariam nada acompanhando Noemi. Para além de não ganharem nada, elas agora estavam livres para voltar ao seu povo e não tinham que cumprir mais nenhuma obrigação, não tinham mais qualquer dever com a família de Noemi. Nessa hora, Orfa volta para o seu povo. E Ruth, lindamente, mantém seu posicionamento de integrante da família de Noemi. Vamos ver em Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores irei eu,
e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Nessa passagem, Ruth define quem ela é. Ela é integrante da família de Noemi. Ela define para onde ela vai. Ela vai para onde Noemi for. Ela define quem é o seu povo, o povo de Israel. E ela define quem é o seu Deus, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ruth, mais tarde, seguindo, avançando um pouquinho na história dela, ela se casa com Boaz e entra para a linha genealógica de Jesus, uma mulher moabita, escolhe ser israelita e entra para a linha genealógica de Jesus. Ela com Boaz tem Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Irmãos, Arão saiu do seu posicionamento e mais tarde virou sumo sacerdote. Ruth manteve seu posicionamento e entrou na linha genealógica de Jesus. Quando nós decidimos caminhar pelo deserto ao lado de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, durante a caminhada nós podemos errar. E quando nós erramos, saímos da nossa função, nós sofremos as consequências deste mau posicionamento. Pode ser que a bênção ainda não tenha chegado na sua vida, porque você está mal posicionado, e isso é algo a se pensar. Porém, nós estamos andando no deserto ao lado de Cristo. E Jesus disse em João 6,37: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Percebam agora, irmãos, a dimensão da graça. Que a dúvida não reine nos nossos corações. Em caso de problema, em caso de dificuldade, o líder segue sendo líder, o profeta segue sendo profeta, a esposa segue sendo esposa, e assim sucessivamente. Lembrando sempre das nossas funções dentro da igreja, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Lembrando todos os dias da nossa vida que durante essa caminhada no deserto, por mais árdua que ela seja, quem está do nosso lado é a luz do mundo. Vamos levantar para fazer uma oração.